Entrevista com a professora doutora Eliane Silveira, professora de Linguística da Universidade Federal de Uberlândia. Em 2003, você defendeu uma tese sobre o Saussure, publicada em 2007, com o título As Marcas de Movimento do Saussure na Fundação da Linguística. Por que você escolheu o Saussure como objeto de pesquisa? De fato, pesquisar sobre o Saussure não é natural. Não é? O trabalho com Saussure no Brasil, no final do século XX, ainda era unicamente uma obrigação acadêmica. Ele era obrigatório nos cursos de letras, mas ele era sempre entendido como alguém que trazia verdades que deveriam ser colocadas em xeque ou então que deveriam ser aprendidas e repetidas. Ele nunca apareceu como algo que deveria ser investigado. Afinal, ele era conhecido como o pai da linguística, como mestre genebrino, não é? No entanto, quando eu começo a fazer o mestrado na Unicamp, e nesse início do mestrado tinha uma discussão epistemológica interessante a respeito de língua e de ciência, eu começo então a me perguntar como a noção de língua pode caber dentro de um estatuto de ciência, e dentro de que estatuto de ciência ela pode caber. O lugar importante, interessante para averiguar como é que isso se dava era o curso de Linguística Geral. Afinal, é ali que você tem o estabelecimento da língua como objeto de uma ciência, que é a linguística. Eu fiz esse trabalho de mestrado em meio ambiente intelectual, cuja discussão sobre o Saussure era muito produtiva. Várias disciplinas que eu acompanhava, tinha professores, pesquisadores, eu cito aqui o grupo de aquisição da linguagem da Unicamp, que tinha um trabalho muito efetivo com o Saussure. Ele explorava a produtividade dos conceitos saussurianos para sua pesquisa em aquisição da linguagem. A partir deste percurso, nesse ambiente intelectual, Saussure me apareceu como alguém que, mais do que estudar e discutir seus conceitos, merecia uma investigação específica dele mesmo, não é? Nesse sentido é que eu comecei primeiro trabalhando com o curso de Linguística Geral, passei por uma bibliografia mais ampla, que no Brasil inclusive tinha pouca circulação. Um dos livros importantes para se chegar a alguma profundidade da discussão do curso de Linguística Geral é a edição crítica do Engler. Esse livro, até começo do século XXI, não tinha em nenhuma biblioteca do Brasil. Né? Então, alguns desses materiais eram duramente pensados, sabe? Mas na medida em que eles começaram a me chegar, eu comecei a perceber que havia um campo saussuriano a ser explorado. E que esse campo saussuriano ia até o curso de Linguística Geral, ele se estendia às edições críticas e ainda encampava os manuscritos. Foi nesse ambiente intelectual e de descobertas que Saussure me pareceu produtivo e é dessa maneira que eu chego até ele como objeto específico de pesquisa no final do século XX aqui no Brasil, o que, de fato, vocês têm toda a razão, não era natural. Professora, por que as marcas de movimento de Saussure na Fundação da Linguística como título de seu livro? O título do livro veio já no final da pesquisa. O início da pesquisa foi com o curso de Linguística Geral, depois eu passei para as edições críticas do curso de Linguística Geral, o Túlio de Mauro a princípio, depois eu conheci o trabalho do Engler, do Godel antes, e a partir dessas edições críticas, no Brasil de 1999, 2000, em que não havia nenhuma pesquisa sobre os manuscritos do Saussure, eu descubro nesse momento, com esse tipo de bibliografia, que tem mais produção do Saussure do que aquela que eu tinha em mãos. Quando eu descubro isso, começo a achar que ele tem coisa interessante, que eu gostaria de ver e que aquilo parece guardar algum mistério que eu gostaria de averiguar. Eu falo com a minha orientadora, Cláudia Lemos, e ela diz, olha, é o caso então de você ir a Genebra para a biblioteca e examinar esses manuscritos. Essa hipótese que não tinha me aparecido ainda, quando me é apresentado por ela, eu acho que é perfeito, é ótimo, mas ir para aí até Genebra? A partir daí ela começou a me orientar no sentido de conseguir um financiamento para ir e verificar esses documentos. Quando eu chego em Genebra e eu solicito na Biblioteca de Genebra os manuscritos do Saussure, eu tinha as informações que eram produzidas até ali, no final do século XX, né? São pesquisas já do século passado.
e, portanto, muito pouco a respeito dos manuscritos. A maior parte da bibliografia que eu tinha lido, ela tinha sido produzida até a década de 70. A partir dali teve uma relativa parada do trabalho com os manuscritos. Então, quando eu chego na biblioteca, eu peço simplesmente para ver os manuscritos. E eles trazem para mim, na mesa, uma caixa lotada de manuscritos em estado, às vezes, bastante deteriorado, todos eles empilhados um em cima do outro, sem separação, por pastas ou nada. Eu fiquei muito emocionada com esses manuscritos. E daí começou a se desenhar um outro Saussure para mim, que não era mais o Saussure, aquele considerado o fundador da linguística moderna, o pai da linguística. O Saussure como mito perdia espaço e começava então a se desenhar o Saussure escritor, o Saussure que escrevia. E escrevia muito, tem cerca de 30 mil folhas escritas por ele. E eu tive então o primeiro contato com esses manuscritos, fiquei absolutamente seduzida pela escrita dele, pelos manuscritos, mas também com um grande problema de pesquisa, porque era uma quantidade muito grande de manuscritos e eu não sabia exatamente por onde começar. Então eu voltava para um hostel onde eu estava hospedada e passava boa parte do tempo que eu não podia estar na biblioteca, eu passava vendo outras pessoas que tinham escrito sobre os manuscritos, especialmente o Godel, e para localizar um manuscrito que eu pudesse trabalhar, para ver ali qual indicação ele me dava. Então, a hora que eu volto para a biblioteca, acho que um ou 2 dias depois de trabalho, na biblioteca eles me informam que eu poderia xerocar os manuscritos. E eu fiquei muito surpresa, eu falei, eu mesmo fazer cópia? Eu falei, sim, você compra um cartãozinho e temos uma máquina ali, você pode tirar cópia desses manuscritos. E eu fui pegando aquilo com muito cuidado, colocava uma folhinha, tirava uma cópia. Depois comecei a fazer isso com mais rapidez, porque os dias iam passando, eu pensava, eu vou voltar para o Brasil e eu dificilmente consigo voltar aqui outra vez, então, antes de terminar o meu doutorado, então eu preciso levar uma quantidade grande de cópia para poder ver com o que eu trabalho, né? Fiz as cópias que eu pude, voltei ao Brasil e comecei a trabalhar com os manuscritos. Na medida em que eu começo a trabalhar com os manuscritos, eu começo a perceber que o Saussure, neles, apresenta um percurso de elaboração de cada conceito. E a elaboração de cada um desses conceitos é que depois acaba por levar aos leitores do curso de Linguística Geral a nomearem ele como fundador da linguística. E o processo dele começou a tomar forma para mim, começou a aparecer como um momento importante da minha pesquisa. Trabalhei com um manuscrito só, que chama ainda, o manuscrito se chama Primeira Conferência de Genebra, um manuscrito que ele produziu em 1891, ele volta para Genebra para dar aula, ele estava em Paris e volta para dar aula e ele profere essa conferência e faz anotações antes de dar a conferência. As anotações são para servir como base do que ele vai falar. Mas o Saussure tinha uma forma de escrita que era muito ligada com a elaboração teórica dele. Então, mesmo aquilo que ia ser uma conferência, ele vai revendo alguns conceitos, e nesse manuscrito, o conceito de lugar da linguística. A linguística é uma ciência, ela tem que objeto, ela compartilha com outras ciências, se compartilha o que compartilha. Ele começa a colocar esses questionamentos, daí ele vai para a questão do objeto, ele se pergunta, né, que objeto é esse, e se coloca a questão de língua, linguagem e fala. Então eu consigo perceber ali que você tem percurso de elaboração, ou seja, você tem movimento. A escrita dele mostra que tem um movimento. O que ele escreve num momento, em outro lugar, aquilo já tem um deslocamento. Esse deslocamento não é teleológico, no sentido que ele começa aqui com um rudimento e aqui ele termina com um conceito pronto. Às vezes ele pode ter escrito alguma coisa e algumas folhas mais tarde, ele pode voltar ao que era anterior ao que ele tinha escrito ainda, porque ele vai relacionando vários conceitos. E na medida que ele vai relacionando, um altera, acaba pressionando ele a rever o outro conceito. Então é uma trama complexa, de conceitos intrincados e que dão a ver o movimento do Saussure na escrita dele. E esse movimento, de fato, é o que vai constituir a linguística como ciência moderna mais tarde. Mas claro que a posteriori, não é naquele momento em que ele está escrevendo, é pela leitura
do século XX, e não pelo que ele escreve no século XIX ainda. Professora, em seu livro você afirma que a leitura do CLG é obrigatória, mas na maioria das vezes com o estatuto de letra morta, sem nenhum compromisso, mera informação para localizar a diferença entre tantas outras teorias linguísticas. Levando-se em consideração o tempo transcorrido dessa publicação do seu livro, em sua opinião, essa afirmação continua válida nos dias atuais? Sim, eu afirmo que Saussure é uma leitura obrigatória. No entanto, ele acaba passando pelos cursos de letras e as outras áreas também como letra morta. Isso foi uma realidade muito a partir das décadas de 70, né? E se manteve até o final do século XX, não exatamente da mesma maneira em todos os lugares. A gente talvez deva pensar que a recepção do curso de Linguística Geral, a maneira como se lê o curso de Linguística Geral e se conheceu Saussure, ela não se dá da mesma maneira em todos os lugares. Tem maneiras diferentes nos Estados Unidos, na Europa em cada um desses lugares, e no Brasil, que é um país de dimensões continentais, você tem também maneiras diferentes de ler o Saussure. Então, quando eu digo que ele é lido obrigatoriamente, mas como letra morta, eu digo isso na maioria dos lugares. Há pontos, espaços em que não, ele é produtivo, ele produz outras reflexões a respeito da língua, ele é material possível a partir do qual você pode fazer análises de material empírico de língua. Então, não, ele não é letra morta em todos os lugares, todos os tempos. Mas sim, na maioria das vezes, no século XX, ele passava como letra morta. E você me pergunta, e continua assim agora? Não, não continua. Isso é importante, porque no final do século XX teve um movimento de rediscussão das teorias saussurianas, e um movimento de rediscussão iluminado pelos seus manuscritos, de uma maneira muito forte na Europa e que teve muito efeito no Brasil. Então, a relação com esses manuscritos do Saussure acabou por iluminar a leitura do curso de Linguística Geral em muitos momentos. Os pesquisadores, claro, evidentemente não são unânimes a respeito disso, mas é possível afirmar que o Estatuto de Letra Morta do curso de Linguística Geral, no final do século XX, começa a se alterar em função das várias pesquisas com os manuscritos. A leitura de um manuscrito pode iluminar uma parte ou outra do curso de Linguística Geral, tirando ele desse lugar de obrigatoriedade, mas sem consequências teóricas ou epistemológicas. Considerando então que as pesquisas saussurianas tiveram uma mudança significativa nos últimos 20 anos, nós podemos dizer que o campo de pesquisa saussuriana encontra-se renovado. Portanto, a leitura do curso de Linguística Geral já não se resume unicamente à letra morta, muito menos na maior parte das vezes. Atualmente é preciso repensar a leitura que se faz do Saussure. Os pesquisadores levaram isso para as universidades e os professores agora já não leem mais o Saussure como se lia 20, 30 anos atrás. Se lê Saussure a partir das reflexões mais recentes e que têm a ver com os manuscritos. Professora, considerando que nós tivemos uma tradução tão tardia do CLG, em 1970, como é que, enfim, colocava o Brasil meio que distante daquela reflexão que aconteceu na Europa, como hoje se situam os estudos saussurianos em relação aos manuscritos, aquilo que se faz no Brasil em relação ao que se faz, por exemplo, na Europa? É verdade, a tradução do curso de Linguística Geral se deu apenas em 1970 no Brasil. Antes disso, o curso de Linguística Geral às vezes era lido em língua francesa ou em língua espanhola, e por isso já se conhecia o curso de Linguística Geral, mas muito pouco. Em 1970, quando ele é traduzido, ele já chega, sua tradução já chega ao Brasil, já permeado por uma recepção do Saussure, do curso de Linguística Geral na Europa. Portanto, com a crítica que a década de 70 já fazia o curso de Linguística Geral. Essa entrada, então, dá ao Brasil uma recepção bastante particular do curso de Linguística Geral, bastante diferente, por exemplo, do que acontece na Europa. Dessa maneira, quando os manuscritos começam a ser motivo de reflexão, isso acontece no Brasil com o meu trabalho no final do século XX, não é? Eu termino a minha tese de doutorado em 2003, eu começo a trabalhar com os manuscritos em 1998. Quando isso começa a acontecer aqui,
com o meu trabalho e em seguida com outros trabalhos, você tem uma maneira de ler o curso de Linguística Geral, você passa direto do curso de Linguística Geral muito criticado, em 90% dos casos, e você passa para uma reflexão do curso de Linguística Geral a partir dos manuscritos. Claro que isso tem pontos que são bastante interessantes. Por exemplo, é possível que você consiga ler o curso de Linguística Geral iluminado por outros manuscritos, mas também é preciso um pouco de cuidado para não cair na esparrela de que há uma diferença entre o curso de Linguística Geral e os manuscritos, no sentido que um conteria o Saussure verdadeiro e outro um Saussure que não foi escrito pela sua própria mão. Não, as ideias do Saussure estão no curso de Linguística Geral, os manuscritos têm as ideias de Saussure pela sua própria mão, claro que há uma diferença imensa entre os dois, né? O campo saussuriano no Brasil, do final do século XX até agora, portanto nós não temos nem 20 anos de trabalho com esses manuscritos, tem mostrado uma maturidade bastante grande, tem desviado desse tipo de discussão que não é fértil e tem se dirigido, na sua maioria, para um trabalho que relaciona manuscrito e curso de Linguística Geral, fazendo que um ilumine o outro e reconhecendo as diferenças entre eles, sem hierarquizá-los. Então, acho que a gente tem pego um caminho interessante de trabalho, ele já é um campo relativamente grande, nós tivemos muitas atividades em torno de Saussure. Eu tenho um grupo de pesquisa que se chama Grupo Ferdinand de Saussure, tem o grupo na Ampol, que se chama Estudos Saussurianos, nós tivemos eventos em vários lugares do Brasil, especificamente sobre Saussure, e os outros eventos de linguística que nós tivemos nos últimos anos, começou a ter mesas específicas para Saussure, tem muitas, nas sessões de coordenação, muitos alunos apresentando pesquisa a respeito de Saussure. Então a gente considera que o campo já está estabelecido, aumentou significativamente nos últimos tempos, ele está estabelecido e ele tem uma direção de reflexão que apresenta uma maturidade. A nossa relação com a Europa é uma relação de interlocução nesse momento, de uma interlocução muito produtiva. Acho que o campo mudou significativamente depois dos manuscritos e mudou no sentido de aprofundar a reflexão a respeito dos conceitos saussurianos.